Olá, meus alunos do 9º ano. E dando continuidade aos nossos exercícios de tabela periódica, nós vamos nos aprofundar um pouco mais agora sobre as propriedades da tabela. Sou professora Evilane e na nossa aula de Química, aula de número 15, nós vamos começar a resolver a questão 14ª. Bem, diz o seguinte: o brometo de potássio, produto de aplicação controvertida na fabricação de pães, tem como fórmula KBrO3. KBrO3. Ele diz o seguinte: os elementos que constituem, na ordem indicada na fórmula, pertencem a quais famílias da nossa tabela periódica? Bem, pessoal, se ele não deu o número atômico, você vai ter que fazer uma consulta à tabela periódica. Se você consultar a tabela periódica, o potássio tem número atômico 19, o bromo tem número atômico 35 e o oxigênio tem número atômico 8. Mas isso não vai precisar aqui para resolver nossa questão, já que você vai ter que pesquisar, né? O potássio, ele está na família 1, o bromo na família 17 e o oxigênio na família 16. Alcalino, halogênio e calcogênio. Pessoal, uma maneira de vocês aprenderem, como eu aqui, sem olhar para a tabela periódica, a sequência dos elementos, é decorando umas frases que nos lembram quais são a simbologia dos elementos de cima para baixo nas famílias dos representativos, né? Por exemplo, na família 1, a gente pode dizer o seguinte: Li, que é o lítio, Na, que é o sódio, Kappa, que é o potássio, mesmo que seja representado pela letra K, né? Li na capa da revista, que é o rubídio, Coisas da França. Coisas é o Césio e França é o Frâncio. Então você aprende essas frases. Quem tiver a curiosidade, é só digitar na internet frases da tabela periódica, que você vai ver lá várias opções. Você, como estudante, você pode criar sua própria frase da tabela periódica, né? Pode até ficar mais fácil para vocês. Mas procurem lá, vocês vão ver que existem muitas frases que já foram feitas ao longo do tempo, né? Bem, o bromo é da família 17 e o oxigênio da família 16. Na 15ª questão, ele diz o seguinte: qual a localização na tabela periódica dos elementos bário, selênio? Como ele deu o número atômico, pessoal, como é que nós vamos descobrir? Vamos fazer a distribuição eletrônica, né? Eu vou fazer a distribuição eletrônica devagar para a gente ir relembrando como é que faz, ok? Então vamos lá. O bário: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Eu vou continuar aqui embaixo, ok? 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. Vamos ver se já tem 56, né? 10, 18, 20, 30, 38, 48, 48 com 2, 50, com 6, 56. Olha, pessoal, esse elemento, ele termina em 6s2, ou seja, termina em NS2. Então, esse elemento pertence à família 2. Qual é a camada de valência desse elemento? Nós temos a camada 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se a camada 6 é a camada de valência, então esse elemento está no 6º período da tabela periódica. Então, a camada de valência indica o período e a quantidade de elétrons e o subnível mais energético indica a família, ok? Então, o elemento bário está aí, família 2, 6º período. Vamos ao próximo elemento, é o selênio 34. Selênio 34. Eu vou aproveitar a distribuição do bário para a gente responder, né? 34, 10, 18, 20, 30, 34, ó, vai terminar em 4s2,
3D10 e 4P4, pessoal, certo? Eu aproveitei aqui a distribuição, ó, 4S2, 3D10, 4P4. Vai fechar, ó, 10, 18, 20, 30, 34. Bem, terminou em P4. O que é que a gente faz? NP4. A gente pega o S que vem antes dele, que tem 2 elétrons, né? E vamos somar mais 10. Quando termina em P, a gente soma mais 10. 10 com 6, 16. Então, é a família 16, que é a família dos calcogênios. Qual é a camada de valência? A camada de número 4. Vai estar no 4º período. E agora vamos para o próximo elemento, que é o elemento de número atômico 17. Vou fazer aqui, pessoal, ó, o cloro. Cloro 17. Vamos aproveitar a distribuição aqui do primeiro. 10, 12 com 6, 18. Então aqui vai ficar P7, né? Vai terminar em 3S2, 3P7, ó. 10 com 2, desculpa, 3P5. Vai ficar 10, 12, né? Com 5, 17. Se a camada de valência é a terceira, esse elemento está no terceiro período. E a família é NS2, NP5. Somamos mais 10, família 17. A família dos halogênios. 16ª. Ele tem um átomo que tem massa 128, né? A massa é 128. E o número de nêutrons é igual a 76. Ele pergunta... X elétrons no nível mais externo. Pessoal, o nível mais externo é o que está na camada de valência, né? Não é o mais energético. Cuidado, mais externo e mais energético nem sempre são os mesmos. E Y é o grupo, ou seja, a família. Então, primeiro ele descobre o número atômico, né? O número atômico aqui será 128 menos 76. Z vai ser igual a 8 menos 6, 2. 12 menos 7, 5. 52. A gente faz a distribuição eletrônica, né? Eu vou aproveitar aqui, ó, mas eu vou fazer para nós exercitarmos mais um pouquinho, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Vamos ver quanto já tem aqui. 10, 20, 30, 38, né? Depois do 5S2, 4D10 e depois 5P. Vamos lá, 10, 20, 30, 38, 48. Para 52 faltam 4. Então aqui vai terminar com 5S2, 5P4. Então NS2, NP4. Somando mais 10, família 16. Então, esse elemento está na família 16, isso aqui é o valor de Y, né? E quantos elétrons ele tem mais externamente? Se a camada de valência é 5P4 e 5S2, o mais externo é esse aqui, ó, é o último da camada de valência. Então, X vai ser 4 elétrons mais externos, ok? Que estão na camada de valência. Ele quer no nível mais externo. Então, não vai ser só 4, não é no subnível, não é no nível. 4 mais 2 são 6 elétrons. Desculpe aí, certo, pessoal? 17ª questão. O átomo do elemento químico X, localizado na família dos calcogênios e no 6º período, tem 125 nêutrons. Ó, pessoal, ele está dizendo que X, ele pertence à família 16, né? E que ele está no 6º período. 6º período. Então, ele vai ter 6 camadas na sua distribuição eletrônica, pessoal. Então, vamos lá. Ó. Eu vou fazer por camadas, né? Camada K, L, M, N, O e P. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguindo a ordem da distribuição por camadas. 2, 8, 18,
32. Se ele é da família 16, ele vai terminar com 6 elétrons. Essa penúltima camada não pode ter mais do que 18 elétrons. Então, você completa aqui com 18 elétrons. Qual é o número atômico aqui desse elemento? 28 com 32, 60. 60 com 18, 78. 78 com 6, 84, né? 60, 70, 78 com 6, 84. Está aqui o número atômico desse elemento. Ele diz o seguinte, ele tem 125 nêutrons. Ele quer saber qual é o número de massa, né? Vamos lá. A massa é o número atômico mais o número de nêutrons, né? Prótons mais nêutrons. Então, vai ser 84 mais 125. Então, a massa desse elemento vai ser igual 5 e 4, 9, 8 e 2, 10, vai 1, 209. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos responder, faça um print, né, aí dessas questões, para vocês exercitarem mais em casa, e vamos dar continuidade ao nosso exercício. Bem, a nossa 18ª questão diz o seguinte, um elemento X é isóbaro do cálcio. O cálcio, pessoal, ele tem número atômico 40. Então, se o elemento X é isóbaro dele, então o elemento X também vai ter massa igual a 40. Isobaria é mesmo número de massa. E X, ele é isótono do potássio. Ó, o potássio, K, tem 19 e aí 41. Então, a gente vai descobrir o número de nêutrons aqui. 41 menos 19. N aqui será igual a 22, né? 20, 30, 39, 22. Se aqui é 22, o número de nêutrons de X também é 22, pessoal, porque eles são isótonos. Aí ele diz o seguinte, qual o grupo que esse elemento está na tabela periódica? A gente precisa descobrir o número atômico, né? Então, Z de X vai ser 40 menos 22. Z de X vai ser igual a 18, né? Ó. 28, 2, 10, vai 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Se o número atômico dele é 18, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, né? 18? 10, 12 com 6, 18. Camada de valência é a terceira, né? Então, esse elemento vai estar no terceiro período. Como terminou em NS2, NP6, a gente vai somar com 10, 10 com 8, família 18, pessoal. Isso aí é o argônio, é um gás nobre, certo? 19ª. O íon do átomo de um determinado elemento é bivalente e possui 18 elétrons. Ora, se ele tem 18 elétrons e ele é bivalente, carga mais 2, é porque o número atômico dele é 20, pessoal. 20, perdendo 2, fica com 18 elétrons, né? Ele pergunta, a que família e período esse elemento está localizado na tabela? Se é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ó, 10, 20. Termina em 4S2, família 2, porque termina em S2, né? NS2. E o período é o quarto, porque a camada de valência, quarto período. A camada de valência é a camada de número 4, ok? Vamos para a 20ª questão. Diz o seguinte, os elementos A, X, B, X mais 1, C, X mais 2 pertencem a um período da tabela periódica. Se B é um halogênio, ó pessoal, você tem aqui A, B e C. Ele diz que B é um halogênio. Se está em ordem aqui, ó, X mais 1 e X mais 2, é porque são números atômicos consecutivos.
Antes dos halogênios tem os calcogênios e temos os gases nobres, né? Vamos lá, ele diz o seguinte, A tem 5 elétrons. Bem, pessoal, o calcogênio é família 16. Família 16 tem 6 elétrons na camada de valência. Halogênios é família 17, tem 7 elétrons. E os gases nobres é família 18, tem 8 elétrons, com exceção do hélio, que tem apenas 2. Então, nós vamos ter 6, 7 e 8 elétrons. A nossa alternativa aí é a letra C. A é um calcogênio e C é um gás nobre. Então, aqui a resposta é a letra C de casa. 21ª questão. Diz o seguinte: resolva as questões com base na análise das afirmativas a seguir. 1. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis, ou seja, o número de camadas diz o nível. Se só tem uma camada, nível 1. Se só tem 2 camadas, nível 2. Então, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, ok? Então, nós temos o número de níveis no mesmo período, é verdade, viu? Então, a primeira aí é verdadeiro. O item 2. Os elementos da coluna 2 apresentam na última camada a configuração NS2. Eu acabei de explicar aqui, pessoal, nas questões anteriores, né? Termina em NS2, nós temos família 2, né? Verdade. O item 3 diz o seguinte: quando o subnível mais energético é do tipo S ou P, então o elemento é representativo, ok? O elemento é de transição, não. Ele é representativo. O de transição externa termina em D, é o mais energético. E o de transição interna termina em F, sendo como o mais energético. Com exceção de 2 que terminam em D, ok? Então, terminou em S ou P é representativo. O item 3 aí é falso. E o item 4, nós temos: em um mesmo grupo, os elementos apresentam o mesmo número de camadas. Não. Numa mesma coluna, os elementos vão apresentar a mesma quantidade de elétrons na camada mais externa, ou seja, na camada de valência. Quem vai ter a mesma quantidade de camadas ou níveis de energia é quem está no mesmo período. Então, o item 4 é falso. Então, ele diz assim: quantas afirmativas estão corretas? Então, tá aqui, pessoal, ó, a afirmativa 1 e a afirmativa 2 estão corretas. 22ª questão. Considere um elemento R, cujo subnível energético é o 4P3. Olha, pessoal, se o subnível mais energético dele é o 4P3, se você observar aqui a distribuição eletrônica, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P3, o mais energético. A camada de valência é a camada de número 4. Ele pergunta: qual é o período e a família na tabela periódica desse elemento? Olha, pessoal. Bom, se ele tem 4 camadas, esse elemento está no 4º período, ok? 4 camadas, 4º período. E qual é a família? Terminou em P, né, pessoal? Ele tem um S aqui antes, então NS2, NP3. Então, terminou em P3. Aí, o que é que a gente faz? A gente soma mais 10, né? Terminou em P, a gente tem que somar com 10. 10 com mais 5, 15. Então, aqui é família 15. Qual é essa família? É a família do nitrogênio, pessoal, ok? Família do nitrogênio, certo? Façam aí um print das questões, exercitem novamente em casa, façam sozinhos, né? Distribuição eletrônica a gente só aprende se exercitar bastante.
Lembrem o que é subnível mais energético, mais externo, camada de valência. E vamos dar continuidade ao nosso exercício com a questão 23. Bem, pessoal, para responder a 23ª questão e as próximas questões que vão vir aí, né, até a 27ª, nós vamos precisar lembrar aqui as propriedades periódicas da tabela, né? Eu coloquei aqui um resumo que é bem prático, se você quiser fazer um print aí fica até melhor para vocês também aprenderem. Aqui nós temos só as propriedades que não são físicas, ok? Porque nessas questões aqui não tem nenhuma relação às propriedades físicas. Então nós vamos trabalhar com raio atômico e eletropositividade nessa situação, né? Nos períodos da direita para a esquerda vai aumentando e de baixo ou de cima para baixo vai aumentando também. Então os maiores raios atômicos vão estar concentrados aqui e as maiores eletropositividades. Por quê? Porque os metais têm tendência a receber elétrons, né? Já a sequência aqui da esquerda para a direita nos períodos é maior e de baixo para cima é maior também nas famílias. Nós vamos ter a eletronegatividade, que vai estar mais para cá por causa dos ametais, né, que tem tendência a receber. Energia de ionização, que é a energia necessária para se retirar elétrons. Então, quanto maior a dificuldade, maior a energia. Os metais têm baixa energia, depois os ametais e, por fim, os gases nobres, que têm a maior energia. E a eletroafinidade é a energia para que os elementos recebam, né, elétrons e se tornem negativamente carregados, né? Então, pessoal, lembrando que todas as propriedades que começam por essa parte aqui, eletro, elas não são associadas aos gases nobres, ok? Os gases nobres não têm esse tipo de propriedade. Então, vamos lá. Na 23ª diz o seguinte: em relação aos átomos dos elementos químicos X11, Y17 e Z18, no estado fundamental são feitas as afirmações. Primeiro, pertence ao mesmo período da tabela periódica. Pessoal, se você fizer a distribuição eletrônica aqui de cada um, ou fizer a pesquisa aí na tabela periódica, X11, ele é um metal alcalino. Y17 é um halogênio. E Z18, ele é um gás nobre, né? Ele é um gás nobre. Se você fizer a pesquisa aí na tabela periódica, você vai descobrir isso aí, né? Ou então você pode fazer a distribuição eletrônica de cada um, né? E descobrir a família a que pertence pelo subnível mais energético, né? Então, com certeza, esse aqui vai terminar em NS1, né? Esse daqui vai terminar em NS2, NP5, 5 e 2, 7, mais 10, 17. E esse daqui vai terminar em NS2, NP6, 6 e 2, 8, mais 10, 18. Ele diz o seguinte: pertence ao mesmo período da tabela periódica. É verdade, pessoal. Os três, eles estão no mesmo período da tabela periódica. Então, o item 1 é verdadeiro. O item 2, pertence ao mesmo grupo? Não. Acabei de mostrar para vocês que eles não pertencem ao mesmo grupo. Então, o item 2 é falso. O item 3 diz o seguinte: X possui mais eletropositividade e raio atômico que Y e Z. Ó, raio atômico e eletropositividade. X é um metal alcalino, Y é um halogênio. E o outro tá aqui, ó, X, Y e Z. Então, quem vai ter maior raio, maior eletropositividade é X. Então, é verdade. 4. Diz o seguinte: X tem menor potencial de ionização. É verdade, pessoal, ó. Se X está aqui e os outros dois estão mais para a direita, então a energia de ionização, o potencial de ionização vai ser maior para Y e Z. Então é verdade também. E o item 5, nós vamos ter X é alcalino, Y é halogênio e Z é um gás nobre. Verdade também. Então nós vamos ter como itens verdadeiros o 1, o 3, o 4 e o 5.
Nós só vamos ter uma alternativa falsa. 24ª questão. Diz o seguinte: considere os elementos químicos e as configurações eletrônicas de seus dois níveis mais energéticos. Quais são as famílias e os períodos? Olha, pessoal, o primeiro aí, se você observar, ele termina em NS2, desculpe, vou colocar logo a família aqui, 3S2, 3P5. Bem, 5 e 2, 7, 7 mais 2, 17. Então é família 17, terceiro período. O elemento de número 2, se você perceber aí, pessoal, essa distribuição aí está na ordem geométrica. O 4S1 vem primeiro e o 3D5 vem depois. Como no item 3, o 4S1 vem primeiro e o 3D10 vem depois, né? Então, isso aí foi só para confundir vocês, para vocês acharem que era um elemento alcalino. Cuidado! Olhe se a distribuição está em ordem normal ou está em ordem energética. Nesse caso, em ordem geométrica. Está em ordem geométrica. Então, na realidade, é assim, ó. 4S1, 3D5. E o terceiro é 4S1, 3D10. Ok? Então, vamos lá. Quando termina em D, o que é que a gente faz? Soma o D com o S que vem antes dele. 5 e 1, 6. Então, aqui nós temos a família 6. Qual é o período? Quarto período. Aqui nós temos 10 com 1, 11. Família 11. Então, temos o quarto período também, porque a camada de valência é de número 4. E o último aí, o de número 4, nós temos 4S2, 4P6, 5S2. Então, vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6 e 5S2. Então, termina em 5S2 mesmo, pessoal. 5S2. Se termina em S2, é família 2. E está no quinto período da tabela periódica, ok? Vamos agora responder a 25ª questão. Faça um print aí, certo? Da resolução da 23 e da 24. Eu vou apagar aqui o quadro para a gente poder resolver as 3 últimas questões. Bem, pessoal, a nossa 25ª questão, 26ª e 27ª, é mais relacionada com as propriedades da tabela periódica, né? Na 25ª diz o seguinte: quanto menor o raio atômico, aqui ó, vamos olhar aqui para a setinha, os menores raios atômicos vão estar localizados aqui, ó, do lado direito da tabela, né? Então, quanto menor o raio atômico, maior sua dificuldade de perder elétrons, né? Ora, pessoal, se o raio atômico é pequeno, é porque a aproximação de elétrons com prótons é muito intensa. Então, uma dificuldade maior ele vai ter realmente, ou seja, vai ter que ter uma maior energia de ionização. Então, é verdade, ok? O item 2, maior a sua facilidade para receber elétrons, isto é, maior a sua afinidade eletrônica. Não, pessoal, a afinidade eletrônica aí vai ter que ser menor. Então, é F. Item 3, maior sua tendência de atrair elétrons. Atrair elétrons, pessoal, é eletronegatividade, né? Maior a sua eletronegatividade, é verdade, certo? A eletroafinidade, a afinidade eletrônica, é a energia necessária para se capturar elétrons, ok? Então, é por isso que está errado aqui o item 2. Aqui é verdadeiro. Então, nós vamos ter o item 1 e o item 3 como resposta para essa alternativa. Na 26ª, considere as afirmações. Nos metais alcalinos, o raio atômico aumenta com o aumento do número atômico. Está aqui os metais alcalinos. À medida que vai aumentando o número atômico, pessoal, vai aumentando o raio atômico, né? Então, é verdadeiro. A afinidade eletrônica está aqui, pessoal, ó. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Do bromo, que está bem aqui, ó, na família 17, é maior que no bário. Isso, porque o bário está aqui, ó. Então, ela é maior. E é menor do que no flúor.
porque o flúor ele está posicionado acima do bromo. Então é verdade também, pessoal. O bromo ele está aqui e o flúor, ó, bromo e flúor. E o bário está aqui, ó, na família 2. Então ele é maior e é menor do que o flúor. Item 3, os elementos da coluna 2 possuem menor energia de ionização do que os elementos da família 17. Menor energia de ionização, pessoal, ó. Energia de ionização é menor do que na família 17. Então é verdade também. Então os 3 itens aí, pessoal, são verdadeiros. E para finalizarmos o nosso exercício, ele deu 3 elementos, A11, B17, C19, e ele diz o seguinte: para responder essa questão, pessoal, vou só colocar aqui para vocês, ó. O A, nós acabamos de ver na questão anterior, é um alcalino, que tem 11, né? O B17 é da família 17, então é um halogênio. E o C, que tem número atômico 19, ele é um alcalino também. Ele está logo abaixo do A11 aqui, certo? Que será o sódio. Aqui será o sódio e aqui será o potássio. Vocês podem procurar aí na tabela periódica. Eu coloquei aqui só para a gente poder resolver a nossa questão. Diz o seguinte: o elemento B tem maior raio atômico que o elemento A. Ó, pessoal, raio atômico é para cá, ó. Se o elemento A está aqui, o elemento C está aqui, o elemento B está aqui, então ele vai ter menor raio, né? Então é falso o item 1. O item 2, o elemento A tem maior energia de ionização que o elemento C. Não, ó, tem menor energia de ionização. Espera aí. O elemento A tem maior potencial de ionização que o elemento C. Ah, tá aqui, pessoal, em relação a C, é verdade, ó. É para cima, né? Então A tá aqui, C tá aqui, B tá aqui, ó. Então nós temos sim maior energia de ionização, né? Então vamos lá, verdadeiro. 3, o elemento C tem maior afinidade eletrônica que o elemento B. É falso, pessoal, ó. Elemento C, ele tem menor afinidade eletrônica que o elemento B. É falso. O item 4. Os elementos A e B são metálicos. Não. A é metal e B é ametal. Então é falso. Então o item 4 é falso. E o item 5. O elemento C e os íons B-1 e A+1 são iseletrónicos. Não. C, como ele tem 19 elétrons, pessoal, B vai ganhar 1, fica com 18, né? Então, A vai perder 1, vai ficar com 10. Então, eles não são isoeletrônicos. Então, é falso. A nossa alternativa aí correta é a 2. Apenas a 2, pessoal, ok? As demais são falsas. Bem, pessoal, relembrem como são essas propriedades, aprendam a sequência dessas setinhas, ok? Vocês vão ver aqui que 2 delas têm a mesma sequência e 3 delas têm a sequência contrária, né? Diferente. As propriedades físicas, as sequências são diferentes dessas aí, né? São das extremidades para o centro, do centro para as extremidades, né? Releiam, exercitem, procurem mais atividades na internet. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula. Um grande abraço da Tia Vi.